Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Já parou para pensar em como determinadas gerações se comportam de maneiras diferentes no mercado de trabalho? Quando o assunto é mercado e emprego, quais as dificuldades e facilidades do público mais jovem e do público com mais de 50 anos? Eu sou Maria Letícia e hoje a gente vai conversar sobre questões geracionais no ambiente de trabalho. Como se recolocar no mercado se você tem mais de 50 anos? O comportamento dos jovens mudou muito diante das ofertas de emprego? Quem vai conversar com a gente hoje sobre isso é o Guilherme Lima, do Rede de Carreiras. Oi, Guilherme, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente. Viu? Obrigado, é um prazer estar com você. Guilherme, vamos começar então falando das pessoas mais jovens, né? O pessoal que está em início de carreira. Quais são as maiores oportunidades e dificuldades que você acha que essas pessoas podem enfrentar? Vamos começar pelos desafios. Hoje nós acompanhamos um fenômeno, até chamado do modo século, que é a ansiedade. E aflige principalmente esses perfis mais jovens. Além da dificuldade de identificar os pontos fortes e pontos de melhoria e o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Esses jovens, muitas das vezes, eles possuem sim habilidades, competências que vão ajudá-lo a entrar no mercado de trabalho, só que ele entra com uma expectativa muito grande, de às vezes ter um rendimento superior ao que de fato ele está preparado para receber naquele momento por conta dessas habilidades, competências e até mesmo da experiência. As oportunidades que eles possuem, até mesmo levando em consideração a geração, é o fácil acesso à internet, à informação. Então, investir aí em um aprendizado contínuo, fazendo cursos. O Senac é uma instituição onde ele pode se preparar para isso, e também conteúdos na internet, bem como também fazer cursos técnicos, e dentro desses cursos técnicos a oportunidade do estágio, onde ele vai conseguir ser capacitado tecnicamente, mas também ter uma experiência ali dentro de determinada área. E para aquele público que é um pouquinho mais jovem, está ali na casa dos 14 anos, tem a possibilidade do jovem aprendiz, que também da mesma forma. Ele vai poder fazer um curso e colocar em prática todas aquelas competências técnicas e habilidades que ele está desenvolvendo ao longo do curso no mercado de trabalho em uma empresa. Bom, Guilherme, hoje a gente fala muito essa questão de como cada geração se comporta de uma forma geral e quem são essas pessoas dessas gerações. Millennials, geração X, geração Y. Eu queria que você explicasse cada geração dessas e como é que essa geração, como é que cada uma delas se comporta, tende a se comportar, no mercado de trabalho. Antes de nós entrarmos nessa explicação de cada uma das gerações, é importante nós termos em mente que elas são estipuladas por sociólogos. Então, às vezes, a data ela vai poder variar um pouquinho, tá bom? E uma pessoa que, por exemplo, nasceu na geração X, ela pode ter competências, habilidades da geração Baby Boomer e por aí vai. Então, essa é só uma forma que os sociólogos criaram para separar ali uma determinada faixa etária e questões que impactaram elas. Então, se a gente começar da Baby Boomer, por exemplo, que são pessoas nascidas ali entre os anos 40 e 60, houve uma grande mudança na vida delas. Por quê? Elas vieram no pós-guerra. Então, são pessoas que normalmente elas vão ter ali uma competência, uma habilidade mais pensada em ter uma carreira mais sólida, iniciar o seu percurso profissional em uma empresa e terminar naquela mesma empresa ou naquele mesmo segmento. Nós temos também a geração X, que é uma geração dos nascidos ali entre os anos 70 até 80. Pelo menos aqui no Brasil, foi uma geração que teve muito envolvimento na questão da ditadura militar e também foram influenciados pela hiperinflação que nós vivemos. Então, também são pessoas que possuem essa característica, de entrarem em um emprego e continuarem até a aposentadoria, principalmente por conta desse ponto relacionado à valorização do trabalho mesmo, de ter uma renda. Quando a gente entra para falar sobre a geração Y ou Millennials, já é um perfil que nasceu ali entre os anos 80 até o ano de 96. Tá? Então são perfis
mais empreendedores. Eles veem sim sentido no trabalho, mas aí começa a se ter a ideia do bem-estar pessoal, né? Então, se antes, na geração X, apenas 20% das pessoas considerariam mudar de emprego após 2 anos em uma mesma empresa, essa fatia na geração Y já cresce para 33%. Né? Então é um salto aí de quase 12%. É uma parcela bem considerável. Seria o pessoal que hoje está com 30, 35 anos, né? Mais ou menos, essa geração. Isso mesmo. A gente poderia falar que são esses empreendedores que criaram startups, esse pessoal que criam aplicativos, poderia ser esse pessoal? Justamente. E vamos pensar, para quem já assistiu aquele desenho, os Rugrats. Isso. Então, são aquelas pessoas que estavam sendo criadas. Os pais da geração X trabalhando, indo para o mercado de trabalho. Então, por isso que muitas das vezes isso não é uma regra, tá, gente? Mas a gente vê os bebês dos Rugrats soltos, né? Vivendo por aí altas aventuras. É porque justamente os pais eles já vinham de trabalhar fora, né? Ficar muito tempo fora de casa, justamente nessa condução aí da vida profissional. E aí nós temos as gerações um pouquinho mais recentes, né? Que é a geração Z. Nascidos ali entre o ano de 97 até 2010, então aí essa onda de influencers, de youtubers, né, são pessoas que têm como marca a criatividade e a inovação. Então é da mesma forma quando eu iniciei essa resposta, né, a geração Baby Boomer pode ser criativa e inovadora? Claro, mas essa específica ela vai ser reconhecida pela criatividade, a inovação, elas já nasceram na época da tecnologia. Né? Então nasceram com tablet, com celular, muito fácil acesso à informação. E aí tem a geração alfa, que eles não compõem uma força de trabalho, porque são pessoas nascidas ali entre o ano de 2010, então hoje elas estão aí com 12 anos. Então essas seriam as gerações que nós temos. Guilherme, por que é importante a gente entender as especificidades de cada geração dessas que você explicou pra gente? Sim, para que nós possamos diferenciar as características, os pontos de atenção, né? No caso, como que se caracteriza um baby boomer? Né? São pessoas que por conta de um contexto desenvolveram uma forma de tratar o trabalho, né? Diferente do que, por exemplo, a geração Z, que já nasceu conectada. Então a gente tem que entender que essas gerações elas sofreram impactos sociais, políticos, para pensarem da forma como pensam, para agirem da forma como agem. Então a gente precisa de ter isso em mente até mesmo para tornar o ambiente organizacional mais leve, né? Entender que o outro ele tem uma história de vida. Tudo isso vai tornando o processo mais fácil, né? E fazendo com que todas essas gerações, seja uma senhora de 60 anos ou um jovem de 16, eles possam estar em harmonia dentro de uma organização, convivendo, né, harmonicamente dentro de uma sociedade. E como você acha que é a melhor forma de lidar com essas questões geracionais dentro de uma empresa? Sim, o primeiro, seja para qualquer uma dessas gerações, tá? É entender que ela vai precisar aprender, né, com as outras pessoas e também ensinar muitas das vezes. Esse ponto relacionado ao estereótipo. Então, às vezes, um perfil mais jovem, né, pode achar que é um vozinho que está ali, que ele não se interessa por tecnologia, mas a pessoa pode ser um grande gênio da tecnologia, né? Então, é preciso nós nos atentarmos a estes aspectos. Da mesma forma que o perfil mais velho, né, acha que uma pessoa mais nova está muito crua, não tem muita experiência, mas ele pode se surpreender positivamente. Então, essa troca, né, de experiências é muito rica para fortalecer o ambiente de trabalho. É não ter esses rótulos prontos, né? Esses padrões, né? Justamente. Tem muitas pessoas mais jovens, né, que têm uma mentalidade totalmente arcaica, né? Enquanto os mais velhos, de fato, andam de skate, né? Tem uma vida social totalmente ativa. Sim. Então, não se prender aos estereótipos, né? Porque o que importa mesmo está dentro da nossa mente, da nossa forma de agir, que vai ser levado em consideração e deve ser levado em consideração. Agora, Guilherme, eu queria que você contasse pra gente, a partir do seu ponto de vista, quais os benefícios do convívio entre as gerações, ou seja, as vantagens para ambas as partes, né, da convivência dos jovens, de uma geração Z, por exemplo, com alguém acima dos 50 anos. Sim, nós falamos anteriormente sobre o perfil mais jovem, né, ele tem muito disso de ainda não ter uma experiência, enquanto já
a geração, né? Vamos colocar assim, os baby boomers, a geração X, já são pessoas que têm uma experiência no mercado de trabalho. Então é cada um beber dessa fonte, né? Que com certeza vai enriquecer e muito a forma como a gente pensa, como a gente age. Então seria isso, né? Entender as especificidades de cada uma delas, e até mesmo hoje em dia se fala muito sobre a diversidade e inclusão dentro das empresas. Então a diversidade e inclusão ela não pode ficar sendo pauta apenas, não que não sejam importantes, obviamente são muito importantes, mas apenas na inclusão da pessoa com deficiência, na pessoa nas questões sociais, mas também na inclusão de pessoas mais jovens, mais velhas, porque elas têm muito para contribuir para que as empresas sejam diversas e inclusivas, mais inovadoras, mais criativas. Então imaginem só, um perfil mais jovem, ele pode ter soluções para resolver um problema, né, do dia para a noite, mas a forma de analisar aquele problema e dar a solução é diferente de um perfil mais velho. Então essas trocas elas vão ser muito ricas e importantes. Guilherme, a gente vê que cada vez mais pessoas acima dos 50 anos estão buscando novos desafios profissionais, né? Inclusive, de acordo com a pesquisa do IBGE, em 2060, as pessoas acima dos 60 anos devem totalizar 25,5% dos brasileiros, né? Então, com o envelhecimento gradual da população, se o percentual de pessoas mais velhas empregadas não aumentar, o país ele pode sofrer com a falta de mão de obra. Então, assim, a necessidade de se manter ativo depois dos 50 anos vai ser cada vez maior. Inclusive, tem uma empresa do ramo de vestuário que eles têm um projeto, né, um projeto super legal, inclusive, de contratação de pessoas nessa faixa etária. Na sua perspectiva, qual que é o desafio que alguém com mais de 50 anos pode enfrentar quando ela vai se recolocar ou se manter no mercado de trabalho? Sim, sempre a gente vai pegar uma abordagem nas novas tecnologias e na nova abordagem de como o mundo do trabalho está funcionando. Né? Então, qual que vai ser a adaptação deste profissional para, por exemplo, uma pandemia que chega e obriga nós a trabalharmos de casa? Né? Como que essa pessoa ela vai receber essa informação? Ela vai conseguir se adaptar? Né? Então, a adaptação apesar de ser um desafio muito grande, né, a adaptação ela vai apoiar muito nesse sentido, né? Então, você que já está empregado, né, procure entender qual que é o rumo da minha profissão, do segmento onde eu atuo. Né? Hoje ele pode ser nós temos acesso a pesquisas aí que mostram que muitas das profissões que existem hoje não existirão em 2030. 2030 já está aí, né? Menos de 8 anos. Então é muito importante ela ter isso em mente. Né? Como que eu posso me adaptar? E é uma dica, uma regrinha de ouro, gente, uma regrinha de ouro, anotem aí. O desenvolvimento contínuo. Então eu vou pegar aqui um exemplo, um curso da área de tecnologia, de fazer planilhas, né? Temos aí o Excel. Vocês podem ver que o Excel, basicamente todo ano, ele vai se adequando, né? Ele vai se atualizando. Então será que eu de fato estou atualizado para operar aquele sistema? Né? Ou então outras competências, até um determinado ponto, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho procurar novas oportunidades, são solicitadas muitas competências, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal. Então será que eu estou desenvolvendo essas habilidades, essas competências? Né? Como que, até mesmo eu tenho, mas eu preciso de melhorar, eu não tenho, eu vou precisar de desenvolver. Isso vai variando muito da área que a pessoa atua ou que ela deseja atuar. Né? Isso também vale para os perfis com 50 a mais. Tem um filme que eu gosto muito de assistir, de recomendar, que é o Estagiário. O Estagiário. Né? Com Excelente. Robert De Niro. Que é justamente mostrando essa pessoa, ele começa lá, né, entregando cartinhas, correspondências internamente, e chega um ponto que ele dá dicas, ele vira ali um mentor da gestora da organização. Né? Então também é importante que as empresas elas tenham isso em mente, né? Porque imagina só, até 2060 espero estar vivo, né? Até lá, provavelmente eu vou ser essa força de trabalho. Poxa, eu sei que eu tenho muita lenha para queimar ainda. Né? Eu sei que eu tenho muitas habilidades, muitas competências, experiências profissionais que vão me ajudar a propor novas ideias, inovar, né, em determinado ramo. Hoje eu atuo na questão da orientação profissional, mas até mesmo, né,
um perfil mais jovem, como eu acredito que eu sou, a gente precisa de diariamente estar ali pesquisando novas ferramentas, tendo novas abordagens para justamente ajudar essas pessoas. Então, é ter duas coisas em mente. A primeira é o desenvolvimento contínuo, né? Através do estudo, da pesquisa, de ver qual é o caminho que a minha profissão vai tomar. Tá? Este seria o primeiro passo. E o segundo ponto é ter em mente que as mudanças serão uma constante. E isso também, mais uma regrinha de ouro, gente. Tanto para um perfil que está iniciando a sua vida profissional, quanto para aqueles que já estão em uma longa caminhada aí, né? A mudança ela vai ser constante. Então, os processos de mudança, muitas das vezes, eles são dolorosos porque nós não estamos preparados para ele. Então, através dessa pesquisa, dessa busca, né, de saber como que o mercado funciona, na hora que essa mudança ela vier, você já vai estar preparado para ela. Pode até sofrer, mas esse sofrimento ele vai ser atenuado. E essa dica vale não só pro público mais 50, né, que é o público que a gente está falando, mas também para outras gerações, né, Guilherme? Com certeza. Aí se a gente pega faz um paralelo, na verdade, com esse perfil mais jovem, né? Se eu perguntar para um jovem de 16 anos o que ele vai querer no aspecto do trabalho, uma parte considerável deles, tá? Não vamos aqui generalizar, não. Ele vai querer ganhar 15 mil reais sendo youtuber, e tá tudo bem. Né? Ou então, ocupar um cargo em uma empresa já sendo gerente, e tá tudo bem. Né? Aqui a gente não tá para tirar o sonho de ninguém. Mas ele tem que ter uma autoanálise. Né? Será que as competências que eu tenho, as habilidades, o conhecimento adquirido, será que tudo isso me dá bagagem, me dá força para chegar nesse aspecto? Né? Nesse ponto? Então, também é importante pensar sobre isso. E ficando atento às mudanças, né? E tendo um desenvolvimento de carreira contínuo, né? Buscando as informações sempre sobre o mercado que quer atuar, cursos que pode fazer, ele já vai sair na frente. Então, são essas regras de ouro que eu trago hoje. E é o lance dos degraus, né, Guilherme? Então, assim, acho que, de repente, as pessoas mais jovens entenderem que tem toda essa questão dos degraus. E tá tudo bem você sonhar em ganhar 15 mil reais, tá tudo certo, né? E ir pro cargo de gerência, acho que tem que ter essa ambição mesmo, né? Sim. Mas que são etapas, são degraus que a gente tem que subir, né? Isso mesmo. Quando a gente fala muito do autoconhecimento, não só para que as pessoas consigam identificar quais são os pontos fortes ou os pontos de melhoria, mas se eu perguntar hoje para você o que você gosta de fazer, o que faz sentido para você, às vezes até mesmo por ter uma proximidade a gente pode saber, mas lá no íntimo quem vai conseguir responder essa pergunta plenamente vai ser a Maria Letícia, né? Não o Guilherme. Justamente o autoconhecimento ele é importante por isso, né? Qual que é o seu objetivo? Tá, meu objetivo é daqui 5 anos estar num cargo de gerência ou ganhando 20, 50, 100 mil, mas o que eu estou fazendo hoje para atingir esse objetivo? Né? Não só para os perfis mais jovens, mais uma vez reitero, mas para essas pessoas, né, que são do público 50 mais. Né? Porque se as mudanças elas estão acontecendo, o que ela está fazendo hoje para daqui 2030, quando várias profissões vão deixar de existir ou vão sofrer uma alteração muito brusca, o que elas estão fazendo hoje para se prepararem para esse ano de 2030? Né? Então, começar a pensar sobre isso também, é muito importante. E para acessar essas ferramentas, essas abordagens, eu convido vocês a acessarem o Rede de Carreiras, seja através do blog, que nós temos conteúdos também muito ricos que vão falar sobre esses assuntos, como também dentro das orientações profissionais que nós fazemos, que elas podem ser individuais ou em grupo. Então a gente sempre traz quais serão as competências desejadas pelo mercado de trabalho no ano de 2023, um exemplo, né? Essa questão relacionada também ao público com mais de 50 anos no mercado de trabalho, o perfil mais jovem. Então nós temos todas essas ferramentas e abordagens dentro lá do blog e através da orientação profissional. Acessem. Muito legal, Guilherme. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. O nosso podcast vai ficando por aqui. Te agradeço demais, Guilherme. Um abraço para você e até a próxima, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. Você ouviu e assistiu o Momento Senac. Ele está disponível na sua plataforma favorita. E se você quiser saber mais sobre o Rede de Carreiras, é só acessar aprendinosenac.com.br e clicar em Rede de Carreiras. A gravação, edição e finalização desse podcast é de Evandro Gangana e Marco Antônio Pereira. Acesse também mg.senac.br e acompanhe as nossas redes sociais. Tchau, tchau e até o próximo episódio!